Bom, agora boa noite a todos novamente. Vamos dar início à nossa segunda aula desse quadrimestre. O tema é análise de demonstrativos financeiros. Tá? Então, as referências bibliográficas são aquelas que eu já citei anteriormente quando eu comentei sobre revisão, a revisão de contabilidade, né? Esse curso de contabilidade para não contadores. E o mais específico, mais direcionado para análise de demonstrativos financeiros é, obviamente, esse livro de baixo aqui do professor Ildo Silos, Análise de Balanços. Tá? Ele já é mais voltado para esse conteúdo. Nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje. Então, análise de demonstrativos financeiros, como eu comentei, o tema da nossa aula para hoje, como previsto. E a primeira pergunta é por que analisar as demonstrações financeiras, né? E ela tem como objetivo principal interpretar tanto a situação econômica como financeira da empresa, né, que a gente possa ter uma visão clara da sua situação, identificar pontos fortes e fracos através desses demonstrativos. Obviamente, eles são consolidados, né, de números de resultado da empresa, mas é possível inferir, identificar alguns pontos que merecem mais atenção ou algumas vantagens competitivas que eventualmente possam ser exploradas, tá? Sejam elas de cunho financeiro, né, de liderança de custo, algumas dessas características podem ser identificadas e exploradas numa eventual estratégia da empresa. É claro que, dependendo da onde você está, da empresa, você está interessado no seu papel, você está interessado na capacidade dela em gerar lucro, em criar valor, como nós falamos na primeira aula sobre maximização de valor, né? Então, tentar extrair a partir desses demonstrativos, né? Fazer uma inferência, né? Tentar identificar qual é a capacidade dessa empresa no futuro de continuar produzindo valor. E é claro que isso passa por uma eficiência, né? Se ela está sendo eficiente do ponto de vista financeiro no gerenciamento dos seus ativos. Quando a gente olha essas características aqui, essas finalidades, a gente tem que sempre pensar que os demonstrativos financeiros eles têm dois tipos de público com interesses bem claros para consumir essa informação. Um é o público interno, né? Então, desde os gestores, para acompanhar o que está ocorrendo na empresa, seja os seus acionistas, para também acompanhar o que está ocorrendo na sua empresa, né? Eventualmente, o dono não é quem gerencia a empresa, às vezes você é um acionista minoritário fora da empresa e você quer acompanhar o que está ocorrendo. O banco, os credores, sejam o mercado de capitais, na hora de emprestar dinheiro para a empresa, ceder crédito, está interessado na capacidade da empresa, né, na sua situação econômica financeira, possíveis sócios que queiram, ou possíveis pessoas que queiram comprar a empresa. Então, mesmo os clientes e fornecedores, né, que vão estabelecer relações com a empresa, quer saber se essa empresa é sólida, se ela tem capacidade de honrar seus compromissos, né, se ela vai, se é uma parceria de médio e longo prazo, se essa empresa ela é sustentável do ponto de vista econômico e financeiro, para que você possa estabelecer com ela relações de médio e longo prazo. Então, todos esses têm interesses diferentes de extrair informações da empresa. E os demonstrativos financeiros servem para isso. Tá? Nós temos alguns métodos de análise, os principais são essa análise vertical, né, análise horizontal, e alguns indicadores financeiros que são calculados com números a partir dos demonstrativos financeiros para tirar alguns indicadores, alguns índices, algumas informações que eu gostaria de medir, né? Aquela história, a gente
quem quer gerenciar, a primeira coisa que precisa é medir. Eu não consigo gerenciar, controlar, se eu não tenho indicadores, se eu não tenho medição. Então, eu preciso medir para que eu possa tomar ações sobre, né? E entender se essas ações estão provocando os resultados devidos. Tá? Então, todos esses métodos de análise ajudam nesse sentido. Para que a gente possa começar uma brincadeira simples, uma percepção, imagine que nós tenhamos só esses três primeiros números do demonstrativo de resultado, né? Receita, custos dos bens vendidos, dos serviços prestados, né? E no lucro bruto. Se você tivesse apenas a informação de 2017, olha, a receita, houve um crescimento, o lucro, houve um crescimento, os custos cresceram também. E aí pergunta, será que sob algum ponto de vista eu posso identificar melhoras, além dessas variações, desses crescimentos nominais que houveram de um ano para o outro? Uma das possibilidades é fazer o que nós já vamos apresentar para vocês, mas é análise vertical. É simplesmente considerar aqui a receita como 100% e a gente verifica que os custos aqui em 2017 representavam 65% da receita e o lucro bruto representava 35%. Então, quando a gente olha, já comparando com 2018, o que a gente percebe claramente? Que há uma alteração no nível do, do crescimento, né? Ou seja, do lucro bruto. Aqui representa 40%. Então, apesar da receita ter crescido, o lucro cresceu mais porque houve, por algum motivo aqui, uma redução de custos no caminho. Tá? Então, a gente pode dizer, né, sobre esta ótica, pelo menos aqui, que assim, é uma melhoria de desempenho da empresa. Tá? Porque, né, é possível perceber que proporcionalmente, né, diminuir enquanto o lucro aumentou, que é um indicador. Né? Uma redução de custos e um aumento de lucro é sempre uma boa notícia em termos de desempenho, considerando só esses fatores com essa informação disponível. Possíveis explicações podem ser várias. Tá? Nós podemos identificar, talvez, que isso aqui tenha sido resultado de um crescimento de ganho de escala, que tenha produzido, por exemplo, uma diluição de custos. Pode ter sido simplesmente que o crescimento de venda se deu através de uma linha de produtos que são mais baratos de produzir, que tem uma margem maior. Né? Então, assim, estou vendendo mais do meu produto que eu consigo uma margem melhor nele. Então, a gente pode identificar muitas causas, né? Pode ter sido resultado de um plano intencional de melhoria, né? Por exemplo, dos custos, aqui para explicar essa queda proporcional de redução de custos, né? Então, eu posso ter mudado o meu processo, posso ter terceirizado em parte a fabricação, não sei. Assim, existem várias possíveis explicações. Então, os números aqui, eles não contam tudo. Tá? Isso que nós temos que ter em mente. Eu costumo dizer que isso aqui é como um termômetro. Né? Se você colocou um termômetro na pessoa, você olhou lá, está com 39 graus. Você vai falar, a pessoa está com febre, ou seja, ela está doente. Mas não necessariamente ele vai dizer que, olha, você está com uma infecção no ouvido, você está com uma infecção na garganta, sei lá, o problema é na unha do pé encravada, que infeccionou. O termômetro não tem essa capacidade. Ele aponta para você que há algum problema, os exames vão apontar algumas direções, você deve investigar para entender melhor o que está acontecendo. Tá? Então, o papel, muitos desses indicadores, ele tem essa característica de sinalizar aonde eu devo procurar a minha fonte de sucesso ou a minha fonte de problemas, né? Que eu esteja querendo atacar. Então, eu deveria investigar por ali. É importante a gente perceber que a análise por si só, ela isolada, esses números, não querem dizer muita coisa. Ele precisa sempre ser feita uma análise comparativa,
ou uma análise relativa. Tá? Ou seja, eu estou olhando o que eu estou executando em relação ao orçamento, ou seja, como eu planejei naquele ano, que seriam as coisas, as minhas margens de lucro, as minhas taxas de crescimento. Eu posso comparar o meu desempenho atual com desempenho passados, posso comparar com dentro das médias do setor que eu pertenço, né? Então, se eu sou uma padaria, se eu tenho, por exemplo, uma margem de lucro semelhante a todas ao conjunto das padarias da minha cidade, eu posso querer olhar concorrentes específicos, né? Porque dependendo do seu segmento de atuação, você tem um líder e não me interessa, então, eu não quero saber em relação à média de um setor. Eu quero saber, né? Eu estou brigando para ser líder naquele mercado, então eu quero me comparar com, com, vamos dizer, aqueles concorrentes que eu vou chamar de classe A, né, que são os que estabelecem os padrões, aqueles que são os melhores, porque é com eles que me interessa. E, eventualmente, eu posso querer comparar até com outros setores, porque, eventualmente, o benchmark, ou seja, o líder daquela tecnologia ou daquela daquela estratégia de administração, linha de produção, de gestão de pessoas, ela pode estar fora do meu setor, né? Então, você pode querer buscar em outros lugares boas práticas, né? Pensar fora da caixa. E, eventualmente, você pode querer fazer isso aqui. Ou então, até porque você concorre com eles em recursos ou com produtos alternativos, eventualmente. Dito isto, eu quero sinalizar para vocês que nós temos aqui, basicamente, então, nós podemos fazer o que eu chamo de uma análise longitudinal, onde eu quero comparar basicamente eu comigo mesmo ao longo do tempo. Simples assim. Imagina você que é um atleta, um corredor, está tendo né, deseja correr aí, sei lá, 10 quilômetros ou qualquer distância, e você começa a treinar, você começa a medir seu tempo e você vai olhando ao longo do tempo a sua evolução, né? Como você está indo no avanço dos seus treinos ao longo do tempo. Olha, ano passado eu corria, sei lá, em 30 minutos, agora estou conseguindo correr a mesma distância em 27, né? Eu posso ter no futuro uma meta estabelecida de chegar em 23. Então você está ou projetando no futuro aonde você gostaria de estar, ou você pode estar olhando no passado para entender o percurso até esse momento. Então, é uma comparação ao longo do tempo de você com você mesmo. Né? Para empresas, por exemplo, comparação de um trimestre atual com um trimestre anterior, né? O PIB de um país, ou às vezes comparar o mesmo trimestre deste ano com o trimestre equivalente do ano passado, quando existem problemas de questões de sazonalidade envolvidas, é muito comum. Mas além desse eixo do tempo, onde eu estou comparando eu comigo mesmo, eu posso comparar eu com outros. É uma análise comparativa com demais pessoas. Então, eu posso olhar o meu tempo como corredor, eu posso querer comparar o meu tempo com a média das pessoas que correm. Olha, temos um clube de corrida, qual é a média dessas pessoas? Eu posso querer segmentar, eventualmente, para pessoas da mesma idade, né, um grupo de idade mais próximo da minha. Eu posso comparar com corredores eventualmente profissionais. Eu posso comparar com tempos de provas que ocorreram no passado. Eu posso escolher, ou seja, outros benchmarks, outras relações para comparar, fazer um recorte aqui naquele momento. Então, eu tenho um recorte que é um cross-section, né? Eu estou olhando nesse momento um recorte, comparando nesse dado exato momento eu com outras pessoas, ou comigo mesmo ao longo do tempo, num estudo mais longitudinal. Sempre eu tenho que escolher, então, quem são esses outros que me interessam, deveria ter alguma razão específica que eu acho que eu acredite que seja válido esse nível de comparação. Tá? Então, tenho sempre isso em mente. Quando nós vamos olhar, principalmente, o DRE como primeiro
primeiro demonstrativo financeiro a ser avaliado, nós temos aqui, como nós comentamos já anteriormente, existem as três abordagens: análise vertical, horizontal e análise por índice, ou consciente. Então, vamos ficar primeiro na parte da análise vertical. Então, naquele exemplo inicial, o que acontece? Nós vamos estabelecer uma, botar ele todo em termos de proporção, onde a receita de venda, e guardem bem isso aqui, a receita de venda ou seja, a primeira linha do DRE é 100%. E dali para baixo, nós vamos calculando os demais. Com que objetivo eu estou fazendo essas minhas análises no demonstrativo de resultado? Lembre, a última linha do demonstrativo de resultado, ela é lucro, lucro líquido. Então, ela começa lá, como nós comentamos, com receita, e depois você vai subtraindo os gastos, onde esses gastos são sempre classificados em algumas caixinhas para que me permita entender exatamente por onde o dinheiro vai saindo, né, vai escoando, até que o que sobrar é o lucro. Então, como ele tem esse objetivo econômico de apuração de lucro, ele está, obviamente, preocupado com a margem líquida, que é o retorno, né? É o último número lá, a porcentagem que eu consigo transformar das minhas receitas em lucro líquido. Eu tenho aqui uma margem bruta. Eu quero, obviamente, também margem, resultados, lucros operacionais maximizar. E sempre eu quero minimizar despesas e minimizar custos. Né? Então, em outras palavras, nós estamos falando, olha, como é que eu preciso trabalhar? Controle ou redução de custos e despesas, de forma que eu consiga aumentar as minhas margens, os meus resultados, aumentar a minha lucratividade, em última instância. Como eu falei, aquela brincadeira lá do termômetro, isso vale para todos que nós vamos falar, ele não cita exatamente as causas, ele aponta aonde eu devo procurar. Tá? Então, nessa estrutura aqui que vocês estão vendo, nós temos aqui, por exemplo, para o ano 2018, 27 mil, esse cara vira 100%. Se eu quiser pegar aqui, eu vou pegar 12 mil, divido aqui, vejo quantos por cento ele significa de 27, ou seja, divido isso aqui por 27 mil, colocando na forma de porcentagem, vai dar 44,4% negativo. Resultado bruto, né, o lucro bruto, a 15 mil. Isso aqui, quanto 15 mil representa de 27? 15 mil dividido por 27, colocado na forma de porcentagem, 55,6. E assim por diante. Então, com isso, eu consigo comparar essa estrutura que eu tenho aqui com a estrutura de 2017 e comparar com a estrutura que eu tinha, por exemplo, no ano 2016. Eu posso ver, então, como cada uma dessas linhas aqui, ou de resultado ou de gastos, elas tinham o peso relativo delas dentro de cada ano. Vale a pena só salientar, para quem não está acostumado, que essa numeração aqui de conta, ou seja, um plano de contas contábil, ele estabelece alguns números aonde normalmente os contadores, a equipe contábil vai lançando cada um. Ah, isso é receita. Lança no sistema nessa conta aqui. Quando você tem esse ponto, a situação que nós estamos verificando aqui, tá? Deixa eu só pegar uma outra cor. Nós estamos nessa situação. Esta aqui é um número 304 que consolida todas essas subcontas que estão aqui. 304, 1, 2 e 3. Então, se você viesse aqui e somasse, né, esses números aqui, vai dar exatamente o número que está aqui em cima. Tá? Então, esses números aqui estão aqui de conta, eles até nos ajudam a entender quais são as contas, os números que estão mais consolidados e quais são os números que estão abertos nas suas subcontas em valores mais detalhados. Tá? Então, só para que a gente tenha uma percepção que esses números eles nos ajudam desse número de conta, tá bom? Nesse entendimento. Então, posto isto, o que é possível perceber?
Olha, a gente pode olhar o resultado bruto. Resultado bruto aqui, quanto mais, melhor. Então, o que a gente percebe? Olha, eu tinha aqui 57,1% de tudo que eu vendi se transformou em lucro bruto. Em 2017, opa, uma melhora, 58,3%. Agora tem uma queda. Claro, essa queda pode ter, de novo, diversas explicações, pode ter sido problemas pontuais, pode ter sido, ao contrário, eu posso ter vendido produtos com margem menor, pode ter acontecido, né, no meu mix de produto, pode ter acontecido várias explicações. Mas o que eu consigo perceber é sim, eu rodava acima de 57, 58, opa, e houve uma queda aqui, no primeiro momento da minha lucratividade aqui, na minha margem bruta. Quando eu vou olhar minha margem operacional, que aqui, por que operacional? Porque aqui só tem custos e despesas. Então, é só a parte que depende da operação, né? Construir o produto e fazer o esforço de vendê-lo, sem levar em conta resultados financeiros e tributação. Tá? E a gente percebe, então, que aqui a coisa fica até um pouco pior, porque nós tínhamos aqui 40% de margem operacional em 2016, uma pequena elevação em 2017 e uma queda mais forte em 2018. Podemos tentar entender um pouquinho os números. E se a gente olhar o número que se dá uma destoada um pouco mais forte, né, claro que aqui esse que é agregado das despesas, a gente olha que realmente ela subiu, mas ela subiu mais fortemente neste item que era despesa de venda. De novo, isso pode ter sido proposital. Pode ter sido proposital como? Estou lançando um novo produto, eu tive que fazer novas campanhas, né, de publicidade, estou tentando ganhar novos mercados, tive que fazer contratações e mandar abrir escritórios, fazer outras coisas em lugares onde eu não tinha uma equipe de vendas. Então, na verdade, eu estou me estruturando melhor para que no futuro, sei lá, em 2019, considerando aqui a sequência, eu tenha um desempenho melhor. Pode ser durante planejado, pode ser simplesmente um descontrole, é, um erro, né, na hora de gerenciar os custos que tenham provocado esse aumento aqui, muito acima do que seria razoável, considerando o passado. De novo, é um indicador. É aqui que eu deveria primeiro começar a minha investigação, né? Posso olhar lá em custos? Posso olhar, mas eu também preciso dar uma olhadinha aqui, com certeza. Mesmo assim, olhando essa queda generalizada das minhas margens operacionais aqui, né, que aconteceu, quando eu vou olhar no ponto de vista do lucro líquido, aquilo sob o ponto de vista do acionista, a gente percebe que essa queda não foi tão grande. Olha, era 22% em 2016, foi muito bem em 2017, mas nós voltamos a um patamar de mais de 22%. Então, aqui, comparado com 16 e 17, não há um número, não foi, o estrago não se concretizou, né? E aí, de novo, a gente pode tentar entender por quê. E aqui a gente percebe que, comparando historicamente, o número que caiu bastante foi o resultado financeiro. E esse resultado financeiro, ele se deve principalmente por uma queda importante das despesas financeiras. Olha, que as despesas financeiras representavam 11, 10%, ou seja, eram caras, né? E por algum motivo, ou renegociação, ou né, de dívida, uma reestruturação da dívida, quem sabe porque foram quitados o endividamento, então reduziu-se o endividamento da empresa, ela buscou novas alternativas que não tenham sido via pagamento de juros, ela conseguiu reduzir bastante as despesas financeiras. E isso aqui que impactou nesse resultado financeiro e salvou em grande parte essa margem líquida no final aqui. Tá? Então, esses são alguns exemplos de observações que podem ser feitas a partir de uma análise vertical. Né? Então, lembrando aqui a estrutura do demonstrativo de resultado, na primeira parte, né, nós temos aqui a receita menos custo do bem,
e lucro bruto. Então, essa primeira margem bruta, ela está exatamente captando quanto que o lucro bruto é como percentual da receita. Isso aqui depende basicamente, né, do quanto que eu consigo colocar de margem nos meus preços acima dos custos, né? Depende, né, aquele negócio. No mercado competitivo, o preço é dado pelo mercado. Se o preço for dado pelo mercado, depende muito de eu conseguir manter os meus custos sob controle. Se é um mercado um pouco diferenciado, onde eu consigo colocar há clientes dispostos a pagar preços diferenciados, uns preços, por exemplo, premium, né, por produtos de melhor qualidade, então aqui pode ser, essa diferença pode ser não tanto pelos custos, que podem ser similares, mas pela qualidade, por esse diferencial que eu consigo entregar, que os clientes estão dispostos a pagar um pouco a mais. Então, também pode aumentar a minha margem. Então, depende de como eu consigo colocar o preço ou, em comparação ao custo, vai me dar a minha margem bruta aqui. Tá? Quando a gente olha a margem operacional, eu já estou considerando agora não só os custos, mas também todo o impacto das despesas, ou seja, daquele esforço de comercialização que eu faço dos meus produtos. Tá? Então, eu vou ter aqui captando todo o efeito dessas linhas intermediárias, né, porque é receita menos tudo que custo e despesa, que vai me dar o resultado operacional, eu vou ter isso aqui. Então, aqui de novo, pode ser um efeito tanto aquele lá da margem bruta, né, colaborando, como o controle que eu possa ter eventualmente de despesas, né, que eu não queira manter as minhas despesas sob controle. Isso tudo vai me garantir uma melhor margem de EBIT, uma melhor margem operacional. E eu posso olhar o conjunto total da obra, né, que é o que interessa na última linha do ponto de vista do acionista, que é a margem líquida, né? Ou seja, quanto da receita, qual o percentual da receita que se transforma em, em lucro líquido para o acionista. Tá? Esses três indicadores, como nós percebemos, eles têm no seu denominador a receita. E eles são dados por números que já estão presentes, né, no numerador, por números que já estão presentes no demonstrativo de resultado. Então, esses três caras, por exemplo, já saem automaticamente quando você faz a análise vertical. Eu já tenho aqui a margem bruta, que é essa, eu já tenho aqui a minha margem de EBIT, ou margem operacional, e eu já tenho aqui, na última linha, a minha margem líquida. Tá? Esses três números saem por tabela, né? Então, se você quiser, ou eu faço análise vertical, ou eu calculo diretamente. Ah, não, eu só quero os três indicadores. Então, você pode, por exemplo, calcular diretamente esses três indicadores desta forma. EBITDA. Eu não lembro se foi nessa turma ou na turma da manhã, mas na primeira aula surgiu uma pergunta sobre isso. Tá? Esse EBITDA, ele é simplesmente o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O que é importante dizer é que essa amortização aqui não se trata da amortização de dívida, mas ativos intangíveis sofrem de amortização, tá? Como nós temos ativos tangíveis, ou seja, aquelas máquinas, equipamentos, caminhões, elas, quando nós vamos reconhecendo a sua perda de capacidade de geração resultar no futuro, a gente se utiliza pela depreciação. Então, a amortização ela entra nessa parte menos exata que são dos ativos intangíveis. Então, isso aqui você pode amortizar, por exemplo, na área de reservas florestais, na sua capacidade de extração de minas, de carvão, de reservas de petróleo, porque se você tem ali estimativas do que tem e do que você pode extrair, né? Então você vai reduzindo o valor desse potencial, porque ele não é exatamente mensurável, né? Ele é estimado, e algumas outras características de intangíveis que você pode, por legislação,
provocar a amortização. Então, basicamente, isso aqui é redução de valor de ativos intangíveis, tá? Vamos pensar assim. E não tem nada a ver com a amortização de dívida, ou seja, pagamento, devolução do dinheiro do principal da dívida para o seu credor. Qual que é a primeira, entre aspas, pegadinha? Esse número não está disponível no DRE. Não tem nenhuma linha que está lá, tá? A gente precisa lembrar que isso aqui é calculado, então, né, devolvendo essa depreciação e amortização que estão embutidos tanto no custo e despesa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, como nós já mencionamos anteriormente, que existe depreciação aqui dentro dos custos. Então, tudo que foi lá na área da fábrica, todos os ativos que foram, por exemplo, depreciados, existe depreciação lançada aqui. Dentro dessas despesas, sejam de vendas, administrativas, ou gerais, ou outras despesas, elas também, nós temos depreciação embutidas nessas linhas, depende. Por exemplo, se você tem um carro que faz parte da equipe para o vendedor e visitar seus clientes, a depreciação desse automóvel, desse vendedor, é uma despesa de vendas. O mesmo automóvel sendo conduzido, por exemplo, para levar o presidente da empresa para casa, ele é uma despesa administrativa. Tá? Então, essas depreciações elas estão embutidas por essas linhas aqui. Né? Já estão aqui, elas não estão destacadas. Mas eu consigo perceber isso aqui, esses valores, em duas situações. Esse aqui, como nós já vimos, ele está lá direto no demonstrativo de resultado. Eu vou lá na linha e leio esse número aqui. Tá? Então, você vai lá no DRE e vê o EBIT. Esse número aqui, quando você faz o demonstrativo de fluxo de caixa pelo método indireto, ele aparece lá no demonstrativo de fluxo de caixa, tá? Pelo método indireto. Mas ainda que não esteja lá, a outra fonte de informação para isso são as famosas notas explicativas. Todas as demonstrações financeiras publicadas, elas normalmente acompanham as suas notas explicativas, que são partes integrantes desse conjunto de, de demonstrativos financeiros, porque eles justamente explicam quais são os critérios que foram utilizados, detalham certas contas. Por exemplo, ela pode detalhar abrir o endividamento por linha de taxa de juros para quando que vence a dívida. Então, ele pode querer explicar a receita, quanto da receita vem, por exemplo, de exportações, qual o percentual da receita que vem do mercado nacional. Você pode criar diversas além de explicar os critérios que você tem utilizado, dar mais detalhamento nessas notas explicativas, você também acha informação de depreciação e amortização. Tá? Então, normalmente, ou nas duas, né, você deve encontrar esse número. A princípio, esse número ele sempre é positivo, né? Então ele deve ser, a princípio, maior ou igual a zero. Ele vai ser zero se eu não tivesse exatamente nada. Na minha empresa não tem nenhum bem físico. Né? Imagina, sei lá, a minha empresa sou eu, né? Eu não tenho mais nada. Então, não tem um carro, não tem uma cadeira, não tem um computador, não tem uma máquina, equipamento, um prédio. Né? Assim, se fosse no limite que ela fosse zero, o EBITDA seria igual a EBIT. A partir de um momento que esse número tende a ser, ele deve ser um número positivo, né? Essa redução de capacidade dos nossos ativos de gerarem benefícios futuros para nós, esse EBITDA vai ser maior do que EBIT. Tá? Agora, né, a gente precisa entender por que há esse interesse tanto por esse número aqui. Né? Por que ele não está lá, por que eu quero observar tanto esse número? A ideia é que ele é visto como
potencial de geração de caixa. Por que geração de caixa? Porque, recordando que a depreciação, o dinheiro não sai do caixa da empresa. Ninguém lhe apresenta um boleto dizendo: olha, se o senhor esqueceu de pagar a sua depreciação lá, fulano ficou esperando. Não, não existe isso. Então, esse dinheiro permanece dentro da empresa. Então você assume né, que esse resultado, que esse lucro está entrando e esse dinheiro que você lançou como custo de depreciação, ele vai continuar dentro da empresa. Só que, só que, isso não é exatamente verdade, porque o demonstração de resultado ele é montado porque a gente chama de regime de competência. O que significa isso? Se eu vender hoje 500 computadores, falar para você que você pode pagar para mim em 2025, eu vou lançar a minha receita e vou procurar o lucro desse negócio esse ano. Mas você vai pagar só em 2025. Isso não está, isso não aparece, não é captado por EBITDA, tá? Então, assim, é uma presunção que para a maioria daqueles negócios onde você tem um ciclo de pagamento mais ou menos rápido, né, curto, que a empresa, né, faça isso em grande volume de negócios, que, claro, seria ideal se a empresa vendesse 100% à vista, né? E pagasse seus custos 100% à vista, esse negócio representaria o caixa. Mas como não acontece isso, ele dá uma expectativa, né? Então, o nome está sujeito a um potencial, tá? Então, não quer dizer que seja isso. Mas, apesar dessa limitação, né, dessa compreensão dessa limitação, ele ainda é um indicador bastante utilizado, tá? Aí fora. Portanto, merece o nosso entendimento. E o desejo das pessoas, então, que estão preocupadas em analisar o DRE, além de analisar os três que nós falamos, eles também querem analisar a margem de EBITDA. Então, basta pegar o EBITDA e dividir pela receita. Este aqui não sai automaticamente do DRE, tá? Não tem como, porque esse número, né, quando você faz a análise vertical, porque esse número não está presente lá. Tudo bem aqui? Dúvidas, comentários? Professor, você poderia dar alguns exemplos de ativos intangíveis que entrariam dentro da amortização? Eu tinha dado uma olhada antes, falaram sobre marcas, patentes. Sim, você tem. Então, é que você sempre depende um pouquinho do que você comprou. Se você tem, por exemplo, às vezes, como você falou, marca, na verdade, é um ativo que você não pode lançar, registrar no balanço patrimonial. Você pode lançar a patente pelo custo dela de desenvolvimento, tá? Esse você pode. Eu posso estar enganado, tá? Porque às vezes, assim, de novo, eu não sou um contador de formação, eu sou né, eu sou um usuário de contabilidade. Mas você pode, se não me falha a memória, ir amortizando o valor da patente, porque a patente expira, né? Como ela tem um prazo de validade, não faz sentido você manter no seu balanço o valor, de novo, o valor que está lá é o valor de desenvolvimento daquele produto, daquela patente, tá? Não é nem é exatamente o valor de mercado. Tem que lançar pelo custo de desenvolvimento. Então, você poderia amortizar esses valores porque a patente ela expira, né? Ela vence. Então, não faria sentido você manter isso no seu balanço como um bem direito, porque ela não tem mais esse potencial de gerar resultado para você. Outros, como eu comentei, você tem às vezes expectativas. Por exemplo, reservas de petróleo, você compra um direito de exploração de um campo. Então você comprou, você tem o direito, sei lá, de explorar um daqueles campos de petróleo. Mas exatamente quanto petróleo tem lá? E quanto tempo você tem de direito de concessão de explorar aquilo? Aquilo não é para a vida inteira, às vezes você tem um prazo que você pode, ou quando você recebe uma concessão. Então,
É razoável que aquela concessão que você tem de tirar, por exemplo, petróleo debaixo da terra, fala, você pode explorar isso aqui durante 30 anos. Então, você tem o direito de ir amortizando esse valor que você está pagando por isso, porque vai chegar um momento que você não vai mais poder realizá-lo, tá? Então, você vai amortizando. Então, tem essa parte de concessões, essa parte de patentes, mas acho que esse seria um bom exemplo, o da concessão, tá? E, de novo, fica num campo do intangível. Você está comprando um direito, mas você exatamente não sabe o que tem lá dentro, né? Embaixo da terra, quando você vai começar a explorar, tirar minério ou petróleo, por exemplo. Beleza, obrigado. Tá bom? A análise horizontal. A análise horizontal, deixa eu só voltar rapidinho aqui. Ela pode ser feita de duas maneiras, tá? Uma maneira é uma variação percentual, normalmente entre períodos, tá? Então, seja variações de itens do demonstrativo de resultado de um período para o outro. E tem uma análise de índice. Isso aqui é para examinar, provavelmente, normalmente, tendências. Então, esse aqui é um estudo mais ao longo de longo tempo, né? É difícil você identificar uma tendência, às vezes com 2 ou 3 dados, né? Tentar extrapolar alguma coisa no longo prazo. Mas se você tem uma série histórica um pouco maior, você pode trabalhar com essa análise horizontal por índice, a partir de um determinado, que está ano base, tá? Mas eu diria um período base, tá? Que isso poderia ser um trimestre, semestre, mês, né? Seja lá o que for, que você queira usar como unidade de tempo, tá bom? Então, deixa eu voltar lá para a análise horizontal. Então, é aquele famoso, olha, quanto que variou. Pera, vamos lá, esperar atualizar. Pronto. Quanto variou a minha receita de um ano para o outro? Olha, a receita de 2018 cresceu 22,5% em relação à do ano 2017. Tá? Então, normalmente, eu estou olhando esse deltazinho aqui, essa variação percentual em relação ao ano anterior. De ano, é sempre razoável que você compare, por exemplo, um ano com o ano anterior. Como eu já comentei, quando você está fazendo trimestres, né, ou semestres, ou alguma outra unidade de tempo, é razoável, às vezes, que você compare um trimestre, por exemplo, com um trimestre anterior, e às vezes com o mesmo trimestre do ano passado. Por quê? Porque normalmente, dependendo do seu ramo de atividade, existe uma sazonalidade que não é desprezível. Então, não é, às vezes, justo querer comparar, sei lá, a venda de brinquedos perto do Dia das Crianças com um venda de brinquedo perto das festas juninas. Tá? Então, talvez, se você comparar o terceiro trimestre de um ano com o terceiro trimestre do ano passado, seja mais apropriado para algumas conclusões. Não que a informação do terceiro trimestre de um contra o segundo trimestre do mesmo ano, apesar da sazonalidade, também tem uma informação para a gente verificar, tá bom? Mas ano contra ano, normalmente é contra o ano anterior. Então, cresceu aqui 2017, 14,3 em relação ao ano de 21, de 2016. Isso vale para qualquer linha. Tá? Então, vou pegar uma outra linha aqui, receitas financeiras. Então, olha, cresceu aqui 3,4% em relação ao ano de 2017. Em 2017, cresceu 16% em relação ao ano de 2016. Então, essa aqui é simplesmente fazer aquela continha de variação percentual de um período para o outro. Tá? Na análise por índice, eu preciso escolher de novo um período como base. Então, esse período aqui vou escolher 2016. O meu ano base, ou o meu período base, ele vai tomar sempre essa figura de 100. Ele é a base de 100. Tá? E eu vou, a partir daqui, calculando os índices dos anos seguintes. Por exemplo, a receita. Como é que eu vou fazer o cálculo disso aqui? Simplesmente eu pego esse número, 24 mil, divido pelos 21 mil, tá? E multiplico por 100. Eu tenho aqui 114,3. Ele está me dizendo o que eu já sabia do indicador do lado, que a receita de 2017 é 14,3%
maior do que a receita de 2016. Então, para um ano seguinte, o índice e a variação percentual, se você notar, vão trazer basicamente a mesma informação, tá? É a mesma informação. Aqui, só curiosidade, o número se manteve constante, crescimento zero, ou seja, o índice é 100, continua sendo 100. Entretanto, quando a gente vai para um segundo período, que já é 2018, de novo, a gente já tinha anotado que a receita cresceu 12,5% de um ano para o outro. Mas esse índice aqui, quando eu observo esse índice, eu consigo identificar que essa receita de 2018, ela é, na verdade, 28,6% maior do que a receita de 2016. Então, como é que é calculado esse 128,6? Simplesmente eu vou pegar os 27 mil dividido pela receita do ano base, os 21 mil, e multiplico por 100. Eu tenho aqui. Então, a partir daqui eu consigo identificar, por exemplo, aqui o lucro. Cresceu 7% no último ano, sim. Mas desde o ano base, lá de trás, do momento que eu estou usando como referência, ela cresceu, já tem um acúmulo de uma variação de 25%, tá? Em relação, sei lá. Tudo bem como é gerado esse índice, como é que eu interpreto ele? Vamos. Tudo bem? É isso? Eu ia perguntar. Então, vamos em frente. Tá? Então, de novo, deixa eu só chamar alguma atenção para alguns fatos aqui. Nós precisamos ficar atento para algumas condições, né, que às vezes acontece com essas análises. Bom, quando eu falar do balanço patrimonial, eu falo desse problema. Vamos continuar no índice. Então, por exemplo, se eu quisesse acompanhar como é que tem sido a variação ao longo do tempo entre receita e lucro. Se eu montasse um gráfico desse jeito aqui, olha, plotei aqui a minha receita e plotei aqui embaixo o meu lucro. Dada a escala natural, a diferença de escala existente, né, dos números aqui estão na ordem de 10 mil, isso aqui está na ordem de 3 mil, as variações percentuais não aparecem claramente no gráfico. Eu tenho dificuldade de identificar. Parece que isso aqui é quase, né, tem um leve crescimento assim ao longo do tempo, né? Bem estável, aparentemente. Mas quando você transforma tudo isso em índice, e aqui eu estabelecendo que o ano 2000 é o valor de 100, a gente percebe quais foram as variações mais claras, né? Por exemplo, aqui o lucro de 2004, e na verdade ele era 9,6% maior do que o lucro de 2000, apesar da receita ser 2% menor, né? do que era do que era em 2000, tá? Aproximadamente. Então a gente consegue verificar, como diz lá a proposta do índice, tentar acompanhar tendências. E a gente percebe que em alguns momentos, apesar da queda da receita, né, nesse momento aqui, ainda assim conseguimos produzir lucros crescentes ao longo do tempo. Aqui, né, e se acentuou mais o crescimento nesse primeiro momento, quando a receita também cresceu. Mas aqui houve alguma correção já nesse período. Então, se você quisesse identificar tendências do que está acontecendo, de evolução da receita em relação ao lucro e vice-versa, aqui seria possível de se fazer. Então, de novo, eu estou com esses indicadores, mas poderiam ser indicadores, sei lá, de custo. E olha, né, como você tem, olha, eu tenho um plano de redução sei lá, de emissão de poluentes, de redução de custo. Então, né, isso não sendo restrito ao, a um número financeiro, mas você poderia criar um ano como base e a partir daí acompanhando se aquele plano de ação de médio e longo prazo que você estipulou, se os dados estão caminhando para a direção que você quer, né? Então, se você tinha um plano de ter um lucro depois de 10 anos, sei lá, que a sua lucratividade fosse 20, suponho, 20, 30% maior do que era em 2000. Então, aqui você consegue ver se realmente você caminhou naquela tendência daquele plano que você tinha lá atrás, se comprometido, ou internamente, ou com seus acionistas, ou com algum público externo. Tá?
Então, para análise longitudinais de um prazo maior, para tentar identificar tendências, a análise por índice ela é mais adequada. Tá? Balanço patrimonial. Aqui se repete as mesmas técnicas de análise, só que agora a referência de 100%, anote isso, é o ativo total, tá bom? O resto, vamos ver que a gente vai se manter. Então, quando você vai construir, eu vou pegar aqui o ativo total, de novo, aquilo que eu comentei antes sobre o número de contas, continua valendo aqui. Então, todas as contas que tem 1,01 aqui, elas estão inclusas dentro do ativo circulante. Então, esse número aqui simplesmente consolida a soma de todos esses números que estão aqui embaixo. Tá? Então, aqui, por exemplo, o ativo circulante representava 25% dos ativos totais, ou seja, todos os meus recursos aplicados, eu tenho 25% na parte circulante, que tem a ver, está relacionado, como nós vamos conversar mais adiante, com capital de giro, e eu tenho 75% colocado em ativos não circulantes, ou seja, em ativos que eu não pretendo vender, né? Ou então tem aqui até algum realizável a longo prazo, mas isso é pequeno, mas essa é normalmente esses outros aqui, principalmente o imobilizado, eu tenho um grande recurso meu, provavelmente comprado em máquinas e equipamentos, né? Está lá, às vezes de baixa liquidez, coisas que eu não pretendo vender. Eu posso ver isso em relação à minha estrutura dos anos anteriores. Né? Então, por exemplo, o ativo circulante representava 22,4, depois 23, agora 25. A gente percebe que cada vez mais proporcionalmente em relação ao ativo total, eu tenho investido mais em ativos circulantes. E a gente olha aqui que está havendo uma redução no investimento dos ativos não circulantes. Tá? Chama atenção, aqui tem dois números, contas a receber e estoques. A gente percebe que era aqui com 4,5, subiu para 6,5, depois caiu fortemente. Aqui os estoques representavam 9,3%, depois 8%, caiu e agora subiu para 12%. Eu posso interpretar esses números, como eu falei, que eles são só indicadores, conta várias historinhas diferentes. Eu preciso depois testar as minhas hipóteses, né? Mas se eu estou dentro da empresa, eu sei mais ou menos qual é a mais provável. Olha, por que caiu meu conta CCB? Porque talvez eu tenha mudado a minha política de vendas. Eu não estou dando mais crédito tão fácil para os meus clientes e agora eu estou cobrando à vista. Então você está recebendo à vista? Estou. Quanto mais recebo à vista, menos vou ter recursos no conta a receber. Ou, por outro lado, simplesmente pode ser uma queda na minha receita. Ou simplesmente você parou de vender. Você não vende, então pontos a receber está caindo. Então os estoques também cresceram por conta disso. Porque você não vende, você produziu mais do que você precisava, ou você foi otimista no que você iria vender, os seus estoques cresceram e você não está vendendo. Tá? Essa seria a notícia ruim. Do outro lado, você pode estar dizendo o seguinte, né, que eu falei, eu estou vendendo muito à vista. Eu estou vendendo à vista e o que eu fiz aqui foi uma preparação do estoque, porque eu estou antecipando uma forte demanda que está por vir dos meus produtos. E os caras estão tão desesperados por comprar que eles estão pagando à vista. Né? Eu posso estabelecer a condição que eu quero de pagamento que vai ter gente do outro lado pagando. Então, pode ser boas notícias ou mais notícias, mas esses números se destacam dentro dessa análise vertical. Tá? Quando você vai olhar a parte do passivo total, né? Lembra que o passivo total aqui é igual ao ativo total. Agora eu não estou olhando aonde o meu dinheiro está aplicado, mas estou olhando como eu me financio, né? Quem são as minhas fontes de financiamento. Tá? A gente observa aqui, por exemplo, que o patrimônio líquido, que é o dinheiro do sócio, ele representa 45, 45, 49,9, 46, ou seja, aqui tem havido uma certa estabilidade na quantidade de recursos do dono que eles têm mantido na empresa. Entretanto, a gente percebe que
há um aumento significativo do passivo circulante, ao mesmo tempo que há uma queda expressiva também do passivo não circulante. Então, ou seja, peraí, eu estou trocando fontes de financiamento de longo prazo, né, fontes de terceiro de longo prazo, por fontes de curto prazo. Será que isso é um problema? Pode ser um problema, ou pode ser, eventualmente, né, um fato isolado que está acontecendo. Né? E é onde a gente percebe algumas coisas. Quando a gente olha a linha de empréstimo e financiamento de longo prazo, a gente percebe que é uma redução. Era 37, 40, caiu para 30. Enquanto que esse empréstimo e financiamento aumentaram justamente aqui no passivo circulante, no curto prazo. Pode ser simplesmente algo que já estava previsto que iria ocorrer, porque toda dívida de longo prazo um dia chega para pagar e eu não tenho problema, eu me planejei, eu tenho os recursos para ou para pagar essa dívida ou para fazer essa dívida girar, né, contratar uma dívida nova de longo prazo e com ela quitar essa dívida agora de curto. Ou pode ter sido, de novo, um descontrole financeiro que eu precisei correr e pegar dinheiro rápido. Então, é, há explicações boas e explicações positivas e negativas, né? Aí deveria depois fazer outras análises complementares para tentar entender qual é a situação real. Mas seriam os números que, opa, esses se destacam, merecem minha atenção. Na análise horizontal, vale a mesma análise que nós fizemos do DRE. Então, por exemplo, o ativo cresceu 6,6% em 2018 em relação a 2017, que já tinha crescido 3,2% em relação a 2016. Quando a gente olha essa análise de índice, eu vejo que, desde o período inicial base, que é 2016, o valor do ativo já cresceu 10%, tá? Desde o período base. Então, aqui eu consigo olhar, por exemplo, quantos receber, que em relação lá atrás ao ano base, elas caíram 50%. Apesar da queda mais forte ter sido justamente, né, essa queda foi grande justamente no último ano. Se você olhar aqui anteriormente, ela cresceu 44%, mas depois dessa queda forte, se eu olhar a série histórica, hoje, em 2018, esse número é 50% do que era em relação ao ano base. E é fácil de perceber, 2.500 como metade de 5.000, tá? Aqui está o valor dos estoques, né? É um outro número possível de ser analisado. Houve uma queda no primeiro momento no valor dos estoques de 8%, captado aqui também pelo índice, mas um aumento forte que a gente já tinha visto anteriormente aqui. A gente já tinha visto isso na análise horizontal, vertical. Agora, na horizontal, nós estamos comprovando magnitude de crescimento e verificando que, em relação ao meu ano base de referência, que eu estou avaliando, porque, por exemplo, um caso bem interessante de análise longitudinal, né? Você quer saber, imagina que você fez uma fusão e aquisição. Sei lá, nós estamos lá, o Itaú e o Unibanco. Aí você pega o ano lá atrás, eu não vou lembrar de cabeça quando é que foi. E eu quero saber se depois de 10 anos, né, eu quero comparar se esses indicadores são melhores do que eram em relação a antes da fusão. Tá? Então, eu poderia ter feito uma análise de índices de longo prazo para entender se realmente os benefícios esperados da fusão ou aquisição de uma empresa por outra ocorreram. Tá bom? Então, a gente consegue perceber isso aqui. Né? Então, aqui, essa que foi feita do lado ativo, e a gente pode também olhar nas fontes de financiamento. Né? Nas fontes de financiamento, nós também temos os destaques. Aquilo que a gente já tinha feito empréstimo e financiamento, já tínhamos verificado que tinha crescido muito fortemente, né? Esse empréstimo de curto prazo, 220% em relação ao ano anterior e 246% em relação ao período do ano base. Tá? Então, esses números cresceram bastante. E aqui a gente consegue captar quanto que ele, ao longo do tempo, acumulado, e quanto ano a ano, qual foi o efeito. Eu queria chamar a atenção só para alguns efeitos. De quando a gente faz uma análise por variação. Que é esse problema aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse número aqui, 3.000%.
né? Esse número aqui é um número gritante, grita a nossa atenção. Se você olhar na análise vertical, esse número aqui é desprezível, né? Quanto vale 620 dentro de 111.420? Muito pouco percentualmente, mas o número da análise vertical, da análise horizontal, ele é muito grande, então ele passa a chamar muita atenção quando você olha o índice, quando você olha esse número aqui, mas isso se ocorre porque ele sai de uma base muito pequena, né? Então deixa eu aproveitar e destacar alguns problemas potenciais que nós podemos ter quando a gente faz a análise horizontal. Os problemas, né, que nós temos são do seguinte tipo. Aquela variação, aquele delta, de um período para o outro, né, ele sempre vai dar com relação, olha, que você tem agora o valor nesse período, menos o período anterior, dividido pelo período anterior. Né? Essa aqui é a continha lá da variação. Então, se você tem aqui um número muito pequeno na base, qualquer que seja essa diferença aqui, isso aqui explode muito alto. Então, dá aqueles números muito grandes. Então, é um problema quando você começa um número muito pequeno, tá? E dá um salto. Parece que então isso aqui dá uma variação percentual muito grande. Outro problema é que não dá para trabalhar quando esse valor inicial aqui, esse P0 que eu estou colocando aqui, é zero, porque eu não posso fazer uma divisão por zero. Tá? Então, nós temos algumas fontes de problemas. Quando a base inicial é muito pequena ou quando ela é zero. Isso aqui faz esse número aqui explodir. Tá bom? Ele tem zero não dá e muito pequeno, às vezes esse número tende ao infinito. Outros problemas associados a isso ainda é quando você tem variação entre números positivos e negativos. Imagine aqui, olha, que a situação no ano, vou botar aqui, olha, essa aqui é a situação do ano 1, tá bom? Esse aqui é o ano 1 e esse aqui é o ano 0. Suponha que eu tenha aqui 50. Se a gente fizer a conta, essa continha que está aqui em cima, olha, 100 menos 50, dividir por 50, vai dar 50, vai dar um crescimento de um delta aqui de 100%. Deixa eu botar uma outra cor aqui. Só para dar um destaque. Então, nós temos aqui um resultado de uma variação de 100%. Imagina que isso aqui fosse o lucro. Oh, beleza, meu lucro cresceu 100% do ano 0 para o ano 1. Se eu do outro lado tivesse aqui 100, ou seja, só que agora um prejuízo 50, e eu tivesse aqui também partindo de um prejuízo inicial de 50, se você for fazer exatamente a conta, essa variação do delta, você vai pegar aqui menos 100, menos, né, tem esse menos aqui da fórmula, com esse menos aqui vai dar mais 50, dividido por menos 50. Isso aqui, surpreendentemente, aqui em cima vai dar menos 50, menos com menos vai dar mais, e isso aqui também dará 100%. Então você vai simplesmente observar, olha, houve uma variação de 100%. Você sempre tende a pensar que é o caso de cima. Olha, legal, sai de um lucro de 50 para um lucro de 100. Mas, na verdade, agora você saiu também para um resultado de 100%, só que, infelizmente, isso impactou que você afundou mais no buraco do seu prejuízo. Tá? Do outro lado, nós podemos ter também ainda os casos onde eu saí de 50, um 50 positivo, vou botar até um sinalzinho aqui para chamar a atenção, só para destacar, onde eu estou saindo aqui de um resultado positivo de um lucro para um prejuízo de menos 100.
Essa continha aqui, se a gente for fazer esse delta, nós vamos ficar lá com menos 100. Aqui é 50 positivo. Como a fórmula é menos, vai dar menos 50. E você vai dividir pelo 50 positivo, que é a situação original. Então, aqui em cima vai dar menos 150, dividido por 50. Isso aqui vai dar um valor negativo de 300%. 150 por 5 vai dar 3, né? Então, vamos lá. Ótimo. Você teve uma redução de 300% do seu resultado. Então, você vai olhar aqui e, bom, mas está razoável, né? Eu saí de um lucro e realmente eu perdi 3 vezes né, o meu valor. Então, é razoável que eu entenda esse número de 300%. Entretanto, se você sair da situação de menos 50, ou seja, um prejuízo, para um lucro de 100, se você sair nessa condição de um prejuízo para um lucro, e a gente fizer essa nossa continha, eu vou ter aqui 100 com menos 50, com menos da fórmula, mais 50. Só que no denominador eu tenho menos 50. E isso aqui também vai me sinalizar menos 300%. Então você vai olhar lá, você vai identificar também uma variação negativa de 300%. Né? Só que, preste atenção, né? O que acontece? Nesse caso aqui, menos 300% foi uma situação terrível. O que eu estava esperando, que é eu estou saindo do lucro entrando no prejuízo. Mas a situação boa de que é sair do prejuízo e entrar no lucro também me deu menos 300%. Isso vale para aqui em cima também, tá? Para aqueles casos. Então, onde eu tenho dois números positivos é o mundo que eu gosto de interpretar. Esse número aqui e esse caso, né, daqui, que eu vou sinalizar em vermelho, são os que normalmente nós estamos esperando encontrar. Quando alguém te fala, olha, eu cresci 100%, você pensa o quê? Legal, você dobrou o seu lucro. Quando alguém fala, você teve uma queda de 300%, você assume que, né, o nosso cérebro está esperando que você saia de um número positivo para um número negativo. Mas, infelizmente, eles também podem representar que eu me afundei no meu prejuízo, que é o caso aqui, ou nesse caso aqui, que esse menos 300% foi um número, uma boa notícia para mim. Tá? Então, esses são cuidados. Cuidados. Como eu interpreto quando há essas variações de sinais? Quando eu tenho um número muito pequeno da base, porque isso aqui tende ao infinito, dá um número muito grande, e se o valor inicial é zero, eu não consigo trabalhar. Tá? Então, as variações percentuais sofrem desses elementos. Tá? Isso merece a nossa atenção. Tudo bem? Tudo certo, professor. Então, vamos em frente. Tá? Então, é isso que eu queria destacar, que nós estamos sofrendo desse efeito. Tá? Aqui a conta fornecedores, né, mostrando simplesmente houve uma queda no primeiro período aqui, depois um acréscimo, crescimento de 23,4%, mas eu estou só, na verdade, 5,5% em relação ao ano base. Tá? Então, são essas coisas. Posto isto, da mesma forma que nós temos alguns quocientes que eu posso interpretar internamente ao demonstrativo de resultado, envolvendo principalmente a margem de lucro, aqui os quocientes do balanço patrimonial, eles dizem respeito à liquidez, ou seja, a capacidade da empresa de honrar os seus compromissos de curto prazo, né, que ela vai pagar, e como que ela está endividada, ou seja, sua fonte de financiamento, né, como é que ela está utilizada.
Quando a gente olha esses índices de liquidez, como eu mencionei, que estão buscando simplesmente dar uma olhada na capacidade de pagar, né, uma pequena análise de crédito rápido, né, seus compromissos no curto prazo. O primeiro deles é o índice de liquidez corrente. Tá? Esse índice de liquidez corrente ele se preocupa em analisar o total das nossas obrigações de curto e longo prazo. Tá? Deixa eu ver se o verde não ficou muito forte. Deixa eu ver se esse aqui. Tá? Então, ou seja, eu estou olhando aqui, comparando. Aqui são todos os bens e direitos, tudo que eu tenho direito a converter em dinheiro rápido, teoricamente está no ativo circulante, ou seja, eu tenho meu estoque, eu comprei matéria-prima, foi para o estoque, eu produzo, vira um produto acabado, esse produto pronto ele vai ser vendido, isso se eu vender a prazo vai virar conta a receber, em algum momento o cliente me paga, isso vira dinheiro, e dinheiro é o que paga as contas. Então, eu estou olhando tudo aqui que eu espero que, de alguma maneira, se transforme rapidamente. Quanto às minhas obrigações, ou seja, aquilo que eu tenho que pagar também no curto prazo. Lembrando que isso que está no ativo circulante passa circulante, de um modo geral, representam bens e direitos ou obrigações no período de até um ano. Então, se você tem mais a receber do que a pagar, é uma boa notícia. Né? Então, isso aqui é uma boa, me passa a primeira ideia de liquidez. Só que a gente precisa assumir que nem sempre tudo que está no meu ativo circulante pode ser bom. Para isso eu tenho um índice de liquidez seca, porque eu posso pensar assim, poxa, o cara tem que pegar o estoque dele, ele ainda tem que fabricar, ou ele tem que vender esse estoque, para depois virar conta, e isso pode demorar muito. E outra coisa, se eu tenho uma desconfiança, primeiro, porque alguns produtos não se vendem rápido, dependendo do seu ramo de negócio, né? Se você trabalha, sei lá, talvez no ramo de negócio de vendas de Ferrari, sei lá, talvez você venda uma Ferrari por mês, eu não sei qual é a taxa, mas com certeza você não vende uma Ferrari todo dia do seu estoque. Então, se não adianta você ter um estoque grande de Ferrari, porque você não consegue vender rápido esse negócio para transformar isso em dinheiro. Com certeza, se você tem um que nem supermercado, aquilo lá o giro é alto, você vende rápido, provavelmente no supermercado você consegue bem. A outra coisa, às vezes, é a obsolescência, né? O cliente, o que você tem em estoque? Tem, tá cheio de DVD, videocassete, sei lá, produtos que não têm valor de mercado, estão eventualmente lançados lá, mas que não vão vender, né? Ou porque, de novo, são estoques obsoletos, ou porque são estoques de baixa capacidade de giro. E se você quiser tirar o efeito disso, você faz essa continha que é o índice de liquidez C. Você pega o ativo circulante, tira fora os estoques e vem comparando com as suas obrigações totais de curto prazo. Tá? Só faço uma anotação, alguns autores, e aqui eu cito o professor Assaf Neto, porque esse livro está na nossa bibliografia e esse livro está disponível na biblioteca. Tá? Além de remover os estoques, eles removem também uma conta chamada despesas antecipadas. Tá? Dessa aqui, então ele põe um carinha a mais. Só que nós vamos ficar com essa definição que ela vale para a maioria dos livros, porque para a grande maioria das empresas, esse número que nós estamos falando aqui de despesas antecipadas, ele é muito baixo ou insignificante, tá? Para que mereça tamanha atenção de entrar aqui, tá bom? Mas é porque também despesas antecipadas você não, provavelmente aquele negócio que já pagou não vai pegar o dinheiro de volta. É pouco provável que você consiga, tá? Mas, de um modo geral, isso é um número bem significante para a maioria das empresas. Só que além de ver, então, todos os bens e direitos, ele tirar o estoque porque eu duvido do estoque, existe um outro índice, que é o índice de liquidez imediata. E esse cara, ele vai mais além. Ele vai principalmente olhar din-din à disposição. Quando eu estou falando de disponibilidade, eu estou falando de caixa e aplicações financeiras, ou seja, isso aqui já é dinheiro lá, é só ir lá no banco resgatar.
eu não preciso vender estoque, eu não preciso receber do cliente, eu não preciso fazer nada. Então, isso aqui ele acaba olhando, né, pela capacidade de olhos. Se eu apresentar a conta lá, o cara ele tem dinheiro para pagar no banco? É basicamente isso. Se você não é exatamente só por isso que você gostaria de olhar, mas eventualmente também, quando você está olhando só as disponibilidades, além de tirar o estoque, você está tirando uma outra conta que costuma ser grande nas empresas, que é o tal de contas a receber. Então, se você tem motivos para desconfiar que o cara tem uma carteira muito ruim de clientes, ruim no sentido de maus pagadores, não adianta o cara falar, olha, eu tenho aqui esse dinheiro todo para receber dos meus clientes. Mas o cara vai olhar, mas desses aí ninguém vai pagar. Então, na verdade, você tem alguma coisa que não vai se transformar em dinheiro. Tá? Então, se você desconfia que eu sou aquele cara, eu vendo para quem quiser, parcelo, sem consulta ao Serasa, sem consulta ao SPC, né? Ou seja, eu tenho uma política de crédito muito frouxa, provavelmente a chance de eu ter uma inadimplência muito grande nessa minha carteira é alta. Então, eu contar com que ela vai me ajudar de alguma maneira, né, a receber, a se transformar em dinheiro para honrar compromisso, pode ser baixo. Então você pode querer olhar pensando no curtíssimo prazo, ou seja, eu vou apresentar a conta lá, vai bater a conta se o cara tem dinheiro, ou se há uma desconfiança também, além dos estoques, se há uma desconfiança da carteira de crédito, né, da política de crédito da empresa. Tá? Você consegue ver isso. Existe um outro número ainda, que esse aqui vamos explorar bastante quando a gente vai falar especificamente de capital de giro, que é o capital de giro circulante líquido, ou seja, quanto de dinheiro está aportado dentro da empresa a título de capital de giro. E esse é um número, isso aqui tudo são quocientes, são relações, a gente observa. Então, são esses caras aqui em cima, são números adimensionais, né? Então, se eu estou pegando, dividindo dinheiro por dinheiro, vai dar aqui, sei lá, 0,3, 0,4, vai dar um número. Aqui, não, aqui eu estou falando em din-din, né? Eu estou pegando dinheiro e subtraindo dinheiro, e, portanto, eu estou falando de quanto de dinheiro existe alocado de capital de giro dentro da empresa. Tá? Aqui, sei lá, um número sem unidade, né? Aqui vai dar, sei lá, chutando, 0,3, por exemplo. Tá? Então você tem um número aqui, e aqui nós estamos falando da quantidade de dinheiro que a empresa tem alocada a título de capital de giro. Então, com isso eu consigo perceber se eu sou um cliente desta empresa, se eu sou um fornecedor, estou preocupado com a saúde dela financeira do curto prazo, porque lembre-se, a primeira empresa aqui, o que faz a empresa baixar as portas ou ela sair do mercado é a falta de capacidade de honrar seus compromissos de curto prazo. Se você não tem dinheiro para pagar salário, pagar fornecedor, pagar aluguel, fechou, meu amigo, baixa a porta, tá? Então, isso aqui tem muito a ver com essa saúde financeira, né? Então, quem vai fazer negócio com a empresa está interessado em saber. Você vai pagar adiantado para um fornecedor. E será que esse cara vai entregar o produto? Peraí, deixa eu ver qual é a saúde financeira dele. É ao contrário, eu quero vender para um cliente que vem pagar parcelado. Peraí, qual é a saúde financeira desse cara? Além disso, através do balanço patrimonial, nós conseguimos compreender também qual é a relação, né, da composição de endividamento, ou seja, como essa empresa se financia. Ela está se financiando normalmente entre o dinheiro do dono e capital de terceiros, que são as demais fontes de financiamento que a empresa tem. Tá? Estamos querendo entender por quê. Empresas altamente endividadas, elas têm, com certeza, uma probabilidade maior de vir a falir, né? Porque ela não aguentar honrar com seus compromissos financeiros. Quem vive, a gente sabe, quem vive no limite, qualquer tropeçãozinho, qualquer, né, ventinho pode te derrubar. Então, qualquer sinal que não venha Então, fazer negócios com empresas altamente endividadas é um risco. Você também emprestar dinheiro para empresas também já endividadas, por qualquer motivo, você vai redobrar sua atenção. Nós estamos trabalhando com
poucos índices aqui, tá? Existe uma infinidade de índices que podem ser observados. Estamos olhando aqui, por exemplo, esse índice de endividamento total. Aqui eu estou olhando basicamente todas as obrigações de curto e longo prazo, ou seja, quais são as fontes de financiamento de terceiros, aqui em cima, em relação às fontes totais de financiamento, ou seja, sejam de terceiros ou sejam do próprio dono, que é representado pelo patrimônio líquido. Lembrando que a soma disso aqui equivale ao ativo total, né? Então, quando você faz essa continha, nós temos aqui uma percepção de quanto que eu sou financiado o meu ativo total é financiado por terceiros, tá? Só que aqui entra não só dívida financeira, entra todo tipo de obrigação, né, aqui dentro do passivo. E aqui no grau de alavancagem é uma métrica um pouquinho diferente, eu estou dando uma olhada, nós vamos falar depois de alavancagem financeira mais na frente, mas aqui eu estou olhando meu ativo total, ou seja, todas minhas fontes de financiamento, dividido pelo meu patrimônio líquido. Reparem só, né? Sempre partir que esse número aqui em cima, ele normalmente é algum número que varia de 0 a 100%. Né? Eu estou considerando aqui, assumindo que são empresas que estão solventes, ou seja, o que significa que tem um patrimônio líquido positivo. Né? Porque a empresa que não tem patrimônio líquido positivo, ela já está quebrada. Né? Então, se você tiver algum valor de patrimônio líquido positivo aqui, você vai perceber que esse número vai dar um momento de zero para quem não tem dívida. E no limite, se esse cara for igual a zero, é uma empresa que só tem dívida 100%. Tá? Precisaríamos disso aqui, dessa condição, para poder ter esse número entre 0 e 100%. Aqui, o grau de alavancagem financeira, uma outra métrica, se você perceber, se a empresa não tiver dívida nenhuma, ela é financiada exclusivamente o ativo total pelo patrimônio líquido. Então, esse número aqui, uma empresa que não tem dívida, o valor dele é 1. Agora, o máximo não existe. Isso aqui pode tender ao infinito. Se esse número, patrimônio líquido, for muito pequenininho, sei lá, 0,00,1, um número aqui dividido por um número muito pequeno, joga isso aqui para o infinito. É claro que eu preciso ter uma condição aqui que esse cara seja positivo, porque se for zero também não dá para fazer a conta. Tá? Um número negativo também não faz sentido a gente interpretá-lo. Tá? Não é que as empresas não possam ter patrimônio negativo, mas essas já são empresas que já quebraram, né? Já estão insolventes, já estão com sérios problemas. Tá? Então aqui a gente está tendo uma ordem de grandeza de como eu posso interpretar esse número de endividamento. Além desse, eu estou com mais esse aqui que relaciona capital de terceiros com capital próprio, ou seja, minhas fontes de financiamento de terceiros contra o dinheiro dos sócios. Esse número também, obviamente, ele vai de zero, se eu não tenho nada aqui, até infinito. Né? Uma empresa que tem um patrimônio líquido muito pequeno, esse número tende ao infinito. Também, claro que eu preciso assumir aqui, para esse número ter algum sentido, que esse PL seja positivo. Tá? Porque se for igual a zero, também não faz a conta. Então, esses indicadores vão me dizer como a minha empresa está endividada. Agora, o que vai me dizer se ela está pouco ou muito endividada? Aquilo que a gente comentou lá no começo, é uma análise relativa. Eu tenho que comparar a minha empresa com outras empresas similares às minhas, para saber se os meus índices são, se eu sou pouco ou muito endividado, ou eu posso comparar eu comigo mesmo, a minha empresa ao longo do tempo, para saber se o endividamento é uma coisa que está saindo do controle, né, está numa ascendente, numa descendente, ou se tem ficado mais ou menos estável ao longo dos anos, né, ou se tem flutuado, né, sem explodir, né, sem uma tendência de explosão. Então, eu posso acompanhar o meu e me verificar em relação aos outros para saber se eu estou bem ou estou mal, tá bom? Em relação. Uma outra parte é a análise combinada. Eu pego alguns números do balanço patrimonial e alguns indicadores do DRE. E nesse ponto aqui, a análise mais importante, porque mais importante do que eu saber se eu tenho lucro, é saber a minha rentabilidade. Tá? Então, esse indicador aqui,
né? A sua rentabilidade ela é muito importante. Isso aqui simplesmente em inglês é Return on Equity, e é isso que nós chamamos de retorno sobre o patrimônio líquido. Então, assim, você pode ter lucro? Pode. Legal, qual é o seu lucro? Meu lucro é R$ 1 milhão. Bom, o lucro parece ser razoável. Mas esse lucro ele vai ser realmente bom ou ruim quando você olha a rentabilidade. Se você investiu, sei lá, 50 bilhões para ganhar 1 milhão, você vai ficar meio triste. Agora, se você investiu 5 milhões de reais e está tendo um retorno de lucro de 1 milhão, é lógico que o número é muito mais atrativo. Então, essa relação entre o retorno e o capital investido, que nós estamos captando através desse indicador, né, desse indicador lucro patrimônio líquido, ele é bastante relevante. Ele pode ser decomposto, se você olhar aqui embaixo, aquela brincadeira nossa de simplificação de frações, se você simplifica aqui e simplifica aqui, nada pode cortar esses dois, você volta ao lucro ao patrimônio líquido. Tá? Só que, quando eu faço essa separação, eu consigo identificar duas coisas interessantes. Eu consigo identificar o ROA e consigo identificar um indicador que nós acabamos de apresentar para vocês, que é a alavancagem financeira. Então, aqui eu estou olhando qual é o retorno que eu tenho sobre o capital total investido na empresa, que é o ativo total, por isso esse ROA que é retorno, Return on Assets, ou retorno sobre os ativos. Então, é uma métrica, qual é o lucro que eu consigo gerar com todos os meus recursos que eu estou aplicando. E aqui eu tenho uma métrica de endividamento, ou seja, eu estou dizendo para você, é bom ganhar dinheiro, mas é bom ganhar dinheiro com dinheiro dos outros. Eu posso usar alavancagem, ou seja, ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Para simplificar um pouquinho essa brincadeira. Imagina, eu sou um cara que visionário, entendo muito de carro. Imagina que existe um cenário 1. Nesse cenário 1, eu consigo imaginar que existe um ativo, ou seja, um carro. Eu passei na rua, identifiquei lá, opa, tem um Fusquinha ali. Esse Fusquinha está anunciado, eu posso comprar por 10 mil. Meu ativo, 10 mil. Eu sei que eu tenho a expectativa que eu posso vender esse cara por 11 mil. Só que eu vou entrar simplesmente com... Eu tenho todo o dinheiro. Então, o patrimônio líquido, ou seja, o meu dinheiro é isso aqui. Tá? Eu estou entrando só com capital próprio, me financiando esse cara. Eu percebo que, numa condição boa, e vai dar tudo certo, eu vou poder vender esse carro por 11 mil. Né? Se eu vender esse carro por 11 mil, eu vou simplesmente poder apurar um lucro líquido de 1.000. Diante do meu ativo lá, ou diante do meu patrimônio líquido, se eu fizer o ROI, que é o lucro líquido pelo dinheiro que eu investi, eu vou verificar que eu ganhei R$ 1.000 em cima dos 10 mil que eu coloquei. E isso aqui vai dar 10% de retorno. Se num cenário temerário eu sair com esse carro feliz da vida, indo vendê-lo, e alguma coisa deu errado, né? Encontrei um, um motoqueiro, um caminhoneiro, um caminhão, alguma coisa, deu uma batida no meu carro e ele começou a valer, ou eu provoquei o acidente, e o carro agora, batido no estado dele, vale R$ 9.000. Se eu vou vender no estado, na verdade, esse lucro líquido vai se transformar num prejuízo de 1.000. Portanto, eu vou ter aqui um ROI de menos 10%. Um ROI agora negativo em 10%. Tá? Se num cenário 2 eu
vou partir também do mesmo carro, o mesmo carro valendo R$ 10.000. Só que, opa, esse mouse não ajuda. Desculpe, mas está com um pequeno probleminha aqui. Travou. Eu vou tentar ir em frente. Tá, o carro vale os mesmos 10 mil. Tá? Só que eu não tenho esse dinheiro. Eu só tenho R$ 1.000. Mas eu tenho um papai muito gente boa. Meu pai consegue me ceder aqui uma dívida, um empréstimo para mim, no valor de 9 mil para comprar esse carro que vale 10 mil. Deixa eu ver se vai dar para pagar ali. Travou ali. Tá? Então, o que vai mudar agora? O lucro continua sendo o mesmo, R$ 1.000. Só que a hora que eu analiso o ROI, eu vou olhar o ROI, vai ser o quê? R$ 1.000 de lucro. Ou seja, a operação não mudou, é a mesma aqui. Só que eu só entrei com R$ 1.000 também. Isso vai dar um ROI de R$ 1.000 sobre 1.000, vai dar 100% de retorno. Se as coisas derem errado, eu ficar naquela operação e vender o carro apenas por 9 mil, o que vai acontecer? Eu vou pegar os 9 mil, vou pagar meu pai, vou ficar sem nada para mim, e eu vou, na verdade, fiquei sem nada, nada dividido por 1.000, vai dar um prejuízo aqui. Aquele prejuízo de 1.000 lá, que eu tomei, vai me dar aqui um retorno negativo de 100%. Como eu falei, reparem, a operação é a mesma, tá? Não mudou. As operações são isso aqui, porque isso aqui eu estou fazendo em cima dos meus ativos. Se a gente for olhar essa operação, o ROA no primeiro caso, né, o ROA lá no primeiro caso, ele é 10%, é lucro líquido sobre ativo. Se você olhar aqui, o ROA também seria o mesmo, menos 10%, né? Eu perderia 1.000 sobre o ali. Então, o ROA, no caso de baixo, seria menos 10%. Então, nos dois casos, nessas duas situações, os ROAs não mudam. No primeiro, onde eu tenho sucesso, ele é 10% positivo, onde eu tenho insucesso, porque ele depende do valor do ativo. Entretanto, o grau de alavancagem financeira, é medido a ativo dividido por patrimônio líquido, no primeiro caso, ativo dividido por patrimônio líquido, 10 mil por 10 mil, esse número é 1. No segundo caso, então aqui também é 1, quando as coisas dão erradas. Então, por isso, o que a gente percebe aqui, né? Lembra, isso aqui representando sucesso e insucesso. Os 10 e menos 10 do ROI aqui. Então, por quê? Porque a alavancagem financeira. Quando a alavancagem financeira é igual a 1, eu tenho uma decisão, uma percepção que o ROI e o ROA são iguais. Entretanto, nesse cenário aqui de baixo, a alavancagem financeira, ela é simplesmente ativo, continua sendo 10 mil, dividido por patrimônio líquido de 1.000. Esse aqui é 10 vezes. E aqui embaixo também, né, no insucesso, não mudou nada a forma como estou me financiando, continua sendo 10 vezes. Não é à toa, não é à toa que daqui para cá, né, desse cenário para esse cenário, os resultados sejam 10 vezes
amplificado em 10 vezes. Ele é amplificado em 10 vezes porque exatamente a alavancagem financeira é o que mudou. Tá? Eu estou usando agora dinheiro. Quando dá certo, é ótimo, eu ganho dinheiro. Quando eu perco, o negócio também é ruim, porque é a ideia da alavanca. Isso aqui amplifica o valor. Tá? Então, eu não estou falando aqui ainda de risco. Risco nós vamos falar lá na frente. Tá? Eu só estou tentando mostrar para vocês a relação entre ROI, ROA e alavancagem financeira. Está claro para vocês? Sim. Desculpa, como assim participar? Passou uma mensagem ali, eu perdi aqui. Deixa eu só dar uma. Deixa eu ver se eu consigo ver. Porque quando eu estou projetando, eu não tenho acesso ao chat. Só um momentinho. Leia aqui, professor. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Se teoricamente eu pago 90% da participação dos lucros, ainda assim meu ROI vai ser de 100%. De novo, eu não estou pagando com 100% dos lucros, eu estou pagando a parte de novo. Eu peguei o dinheiro emprestado, eu estou pagando o empréstimo. Na verdade, o lucro líquido da operação ele está relacionado com o preço de venda e o preço de compra. Tá? Só que é óbvio que eu preciso liquidar, pensando em termos de caixa, eu preciso liquidar. Deixa eu ver se. Agora eu não consigo. Pior que eu já perdi. Por isso, quando eu faço, eu vou ter que inventar outra coisa. Quando eu saio daquela tela, eu perco os valores. Meu Deus. Vamos lá. Aquilo que eu desenhei, eu já perdi, tá, gente? Só por vocês ficarem sabendo. Lembre-se, eu comprei por 10 e vendi por 11 mil. Só que quando eu recebi aqueles 11 mil, eu paguei, né, o lucro da operação foi de 1.000. Tá? O lucro da operação foi de 1.000. Eu comprei por 10 e vendi por 11. Só que desses 11 mil que eu recebi, imagina que agora a empresa, é como se fosse uma empresa que durasse só um ano. No final do ano eu tenho 11, a empresa começou com 10 mil, no final do ano ela tem 11 mil. Eu preciso pagar para quem eu devo, que é o meu pai, 9 mil, e sobrou 2 mil. Só que 1.000 já era meu que eu investi. O que eu tive de lucro mesmo foi 1.000. Então eu entrei com 1.000 e saí com 2, ou seja, tive um ganho de 100%. Eu não sei se eu estou me fazendo compreender. Eu não sei se a pessoa que colocou a pergunta quer se manifestar no áudio. Se é possível. Tá sem mic? Mas deu para compreender, Bruno? Não, sem problema, cara. Isso aí esquece. Então, esse quadrimestre remoto tem dessas coisas. Eu também passo perrengue aqui. A bateria do meu celular também já tem 11%. Então, vamos em frente. Mas você conseguiu compreender o meu argumento que você tem, se você tem um retorno de 100%? Porque, na verdade, você está fazendo uma confusão entre o lucro. Não, aqui é com seu pai. Por isso eu usei o pai porque ele não cobrou juros, né? Mas se ele cobrasse juros pequenininho, meu retorno ainda seria muito alto. O que eu quero dizer é que a inclusão de uma despesa financeira, claro que ele vai reduzir aquela lucratividade, mas Ô, cara, pai cobrando, cuidado, hein? Esse mundo nada mais me espanta, mas vamos lá. Né? Vai que esse mundo nada espanta mais a gente, mas vamos lá em frente. A ideia é que mesmo que se você colocasse um juros pequenininho, não mudaria o raciocínio, tá? O ganho que você teria ainda seria muito alto, tá? Um efeito multiplicador muito alto, que é o que eu quero ilustrar para vocês, tá bom? Então, que a gente tem essa relação. Então, quando essa alavancagem financeira é igual a 1, ou seja, sem dívida, o ROI é igual ao ROA, e eu posso multiplicar o ROI se aumentar a minha alavancagem financeira, que é a ideia de ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Isso aqui pode ser estendido um pouquinho mais, nessa agora abrindo isso aqui para 3 fatores. Então, de novo, a gente continua aqui com a brincadeira de simplificação, ou seja, eu posso aqui, olha, corta receita com receita, você pode simplificar ativo com ativo, e você volta em lucro sobre patrimônio líquido, aquela brincadeira de frações do colégio. Só que a hora que eu faço isso, perceba, eu tenho aqui o ROA,
O que eu estou fazendo agora é abrir o ROA, desmembrando ele em dois outros fatores, que é a margem líquida e giro. Então, estou dizendo que o ROA é igual à multiplicação desses dois fatores. O fator remanescente, ele continua aqui, que é a alavancagem financeira com a alavancagem financeira. Tá? Então, estou desmembrando. Como é que foi feito esse desmembramento? Como a gente faz isso aqui, né, se eu cortasse receita com receita, eu ficava aqui de novo no ROA. Esse cara aqui é a minha lucratividade, aquele que, sei lá, no DRE é a minha margem de lucro líquida. Então, como é que aumenta a rentabilidade? Vai lá e aumenta a sua margem de lucro. Como? Diminua os custos de despesa ou aumente a receita, né? Cresça, né? Faça alguma coisa de você cobre um preço mais caro. Então aqui você consegue, se você conseguir trabalhar na lucratividade, obviamente, né, trabalhar direto nesse numerador aqui do ROI, vai aumentar a rentabilidade. Mas a outra forma de perceber isso também é a gente trabalhar com esse indicador aqui que é menos intuitivo, a princípio, que é o giro do ativo. Tá? Que é o giro do ativo, que é esse cara que está aqui. Esse cara que está aqui, que é o giro do ativo, ele significa que você precisa fazer mais com o mesmo. Imagina a brincadeira aqui que eu tenho aqui um carrinho de dogão ou carrinho de pipoca lá para vender. Então, esse valor do ativo está aqui, está dado. Sei lá quanto custa, mas ele está aqui. Se você conseguir vender com esse cara e obter, sei lá, diariamente R$ 200 de receita, né, é uma coisa. Se você tiver o mesmo ativo, o mesmo carrinho aqui para vender um dogão lá ou vender uma pipoca, mas você conseguir extrair, né, com o mesmo ativo, você com o mesmo investimento, você conseguir tirar R$ 400, ou seja, eu estou conseguindo fazer girar mais a receita, que esse de baixo aqui teria um giro maior, aqui teria um giro maior, né? E, obviamente, isso aqui é mais interessante do que a situação de cima. Eu estou com os mesmos recursos aplicados em ativo, eu estou conseguindo produzir mais receita. E se eu produzo mais receita, mesmo que eu não mude a minha margem de lucro, o crescimento simples da receita, o lucro é 20%, mas se a receita é de 1.000 é uma coisa, se a receita é de 50.000 é outra. Então, mesmo que eu não consiga mudar a minha estrutura e melhorar a margem de lucro, se você conseguir crescer a receita com os mesmos recursos aplicados, você vai melhorar a sua rentabilidade. Tá? Então, isso aqui te dá três maneiras de você pensar em melhoria de rotatividade, desculpa, de rentabilidade. Ou você melhora a margem, ou você melhora o giro, ou você vai melhorar um pouco a sua alavancagem financeira. De novo, aqui não se fala em risco, porque você endividar tem risco, mas é uma maneira interessante de ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros nessa brincadeira. Está claro para vocês esse conceito? Joia. Tá, isso aqui não é novo, isso aqui existe há mais de 100 anos, lá a Dupont, né, o pessoal da Dupont começou a trabalhar com essa ideia e desmembrando essas caixinhas para tentar ir na raiz das coisas, porque você conseguia perceber qual é o item que você precisa melhorar para você ter um impacto positivo no seu resultado. Né? Então, se você está numa indústria muito competitiva, né, onde o custo é um fator importante. Se você faz desmembramento, você vai mexendo linha a linha e vendo qual é o potencial. Olha, se eu reduzir, sei lá, 1%, 2% aqui, qual é o impacto que você tem na rentabilidade final. E aí você pode criar metas específicas para cada área. Falando especificamente do Brasil, a nossa tristeza, esses dois itens aqui, se você anotar lá, não se alteram. Né? Que é o giro e que é a alavancagem financeira. Tá? Mas esses três itens que estão aqui, eles captam exatamente a margem líquida, ou seja, aquela lucratividade que você tem. Ele foi desmembrado em três. Por que desmembrado em três? Porque ele tem alguns resultados intermediários, que é o lucro operacional, que é o lucro antes do imposto de renda, né, e o lucro líquido. Com essa aqui, se você de novo fizer aquela simplificação, você vai cair aqui, ó, lucro por receita. Então é a margem líquida. Mas quando você pensa em Brasil, que nós tínhamos nossas particularidades, às vezes isso aqui era interessante.
Porque essa parte aqui está captando exatamente aquele resultado operacional, né? Que a gente já sabe, o EBIT tem a ver com a operação. Então, ou seja, se você conseguir ser mais eficiente no seu controle de gasto e despesa, você vai melhorar esse lucro aqui. Você vai melhorar a margem de EBIT e, portanto, você está aumentando o potencial, tudo mais constante, você está aumentando a rentabilidade. Se você melhorar a operação, custos e despesas. Se você vem para cá, entre a linha do EBIT no demonstrativo de resultado e o lucro antes do imposto, o que você tem aqui são as despesas financeiras. Como as despesas financeiras no Brasil não são. Não, agora está começando a melhorar um pouco, né? Mas se você voltar alguns anos atrás, isso aqui era uma tragédia. Né? Nossas taxas de juros, se hoje já são um roubo, no passado, imagina, quando você tinha Selic na ordem de 30%, 40%, né? Em outros ambientes, isso aqui era terrível. Então, aqui você tem a ver com a sua capacidade de gestão financeira, ou seja, como você relaciona, né, como você relaciona com as suas dívidas. Né? Se na média eu consigo pagar uma baixa taxa, então a gestão financeira de endividamento da empresa, por exemplo, se você consegue baixas taxas de juros, se você consegue juros subsidiados no BNDES, a forma como você está se financiando. Se você consegue reduzir o custo financeiro de financiamento da empresa, nesse indicador aqui, você também está tendo um impacto positivo na sua rentabilidade. E aqui, entre o lucro e o lucro antes do imposto de renda, é a capacidade de imposto de renda. O Brasil também é um país tranquilo, né, para pagar imposto, né? A gente sabe disso. Então, basicamente, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, impostos que incidam sobre o lucro da empresa. Se você tem uma boa capacidade de gestão fiscal também, né? Porque, de novo, aqui a Receita, né, publica um monte de normativas, instruções, regras. Então, se você consegue fazer uma boa gestão fiscal da sua empresa, para poder pagar o menos, dentro da lei, mas pagar o menos de imposto possível, porque dado o nosso cenário que é complicado, você também consegue melhorar isso aqui. Então, além o que está sendo feito aqui é uma abertura para uma parte operacional, uma parte de gestão financeira da empresa, né, dos custos financeiros, e uma da gestão tributária, fiscal dos impostos sobre o lucro da empresa. Lembrando que, então, no Brasil, eventualmente, a abertura nesses indicadores pode ser interessante, porque quando não são desprezíveis as despesas financeiras e quando não forem desprezíveis os impostos. Porque qualquer melhoriazinha que você impacte, você pode ter uma ideia do impacto potencial sobre a rentabilidade para o dono da empresa. Por exemplo, para tentar entender se vale a pena ou não fazer esse investimento, essas alterações, tá? Essa gestão mais especializada. Tá bom? Então, o que está sendo feito aqui é isso. Além desses caras, nós temos aqui o resultado sobre capital investido. Entendam que, rapidamente, estamos quase acabando, uma empresa ela tem o lucro operacional dela, que é o EBIT. Esse resultado, depois que a empresa obtém o EBIT, esse cara tem 3 pessoas que têm interesse nisso aqui. Tem, como nós mencionamos agora há pouco, eu tenho impostos a serem pagos, onde eu tenho um sócio que é o governo, aquele sócio que eu não pedi, mas ele está mordendo uma parte do meu resultado da minha empresa. Eu tenho aqui um pagamento de juros. Esse aqui, tudo bem, eu contratei junto a alguns credores no mercado financeiro, no mercado de capitais. Então, eu tenho um conjunto aqui de credores que... Opa. Gente, isso aqui eu sei que está difícil de ler, é para ser credores, tá? Eu já estou querendo correr aqui pelo jantar da hora para a gente tentar terminar em paz. E tem aqui o lucro líquido, que vai cair lá para o nosso acionista. É o que sobra. Dentre esses caras todos que nós temos aqui, credores e acionistas, a gente tem que lembrar o seguinte. Esse cara botou din-din na empresa. Botou
emprestou dinheiro porque ele está querendo receber os juros. Esse cara botou dinheiro na empresa, ele é acionista, ele foi lá, botou dinheiro lá no capital social da empresa. Então, esses caras botaram dinheiro. Então, esses caras têm um desejo, né, de saber remunerar dele. Então, aqui nós temos dívida, ou seja, o dinheiro que os credores emprestaram, e nós temos aqui o dinheiro que os sócios botaram. Então, além dessa dívida, esse patrimônio líquido, isso aqui constitui o capital investido na empresa. Porque, de novo, foram os caras que botaram a mão no bolso, tiraram dinheiro e botaram dentro da empresa. Então, isso aqui é o capital investido, tá? Só que a parte do lucro que cabe a eles, como a gente está percebendo, não é todo o EBIT. É simplesmente uma parte desse resultado. É uma parte do resultado que vem para cá. Essa parte do resultado é conhecido como NOPAT, ou seja, lucro operacional líquido após o pagamento de impostos. Ou seja, pega o lucro operacional, paga o imposto que sobrar, essa parte do lucro, que ela é dividida entre esses caras que efetivamente botaram dinheiro. Tá? Só que, de novo, só para a gente ter uma ideia. Imagina que aquele lucro ali, o lucro foi de 1.000. Se eu pagar 20% de impostos, eu estou pagando aqui 200, o que sobra é 800 para ser dividido lá como NOPAT. Tá? Então, preste atenção. Se a alíquota de imposto, e essa alíquota de imposto indicada aqui por T de tax em inglês, fosse de 20%, o que sobra para os outros é 80%. Ou seja, esse NOPAT aqui, ele é basicamente esse resultado operacional que sobra para os demais, para quem botou dinheiro, ele é simplesmente o D aqui é de dívida, se a pergunta é essa. É dívida, tá? Não é quem botou din-din, tá? Esse aqui simplesmente é o EBIT multiplicado por 1 menos a alíquota de imposto, tá? Que é 1 menos a alíquota de imposto. Tá bom? Então, essa conta aqui, que é isso aqui, ó, isso aqui é 20%, que sobra 80%. Então, seria como se eu multiplicasse por 0,8 esse resultado para ter esse número. Tá? Esse D aqui é dívida, é dos juros do credor que botou dinheiro. Tudo bem? Se alguém tiver sem microfone, tiver com dúvida, se alguém puder me ajudar lendo a dúvida da pessoa, eu agradeço. Eu não tinha entendido essa parte do D, mas tipo, D é a dívida, o P é o patrimônio líquido e o CI é o quê? É capital investido. Tá, obrigada. É que nós estamos olhando ali, é porque eu estou comentando, esse aqui é o capital investido, porque nós estamos olhando o ROIC, que é o Return on Invested Capital, que é retorno sobre o capital investido. Tá? Nós estamos olhando aqui o que está ali no outro, é esse indicador. E a gente precisa ter um numerador, que é esse cara aqui, o EBIT 1 menos T, dividido pelo capital investido. Eu só estou tentando mostrar a lógica para vocês do que esse cara está tentando captar. Tá bom? Então, o que ele está captando, quando eu estou fazendo essa conta aqui, é aquilo que nós estávamos mencionando. Aqui em cima eu tenho aquele lucro após pagamento de impostos, e aqui eu tenho a dívida. Tá? Só preste atenção, esse T que está aqui em cima, tá? Eu tenho um problema de notação aqui. Esse T que está aqui significa T de taxa de impostos, tá? Tax. Alíquota de imposto sobre o lucro, tá? E esse cara que está aqui, no meu probleminha de notação, significa tempo. É um T de momento, eu estou pensando em tempo. Tá? Estou avaliando isso aqui sobre a lógica de tempo. Então, quando nós estamos simplesmente olhando aqui, que aqui em cima está com o indicador T, aqui embaixo T menos 1, de novo, não precisa ser sempre assim, mas uma das convenções é essa. É simplesmente eu estou comparando, olha, imagina que aqui nesse momento zero, ou seja, o começo do ano, eu entreguei para você um dinheiro à sua disposição,
né? Você tinha aqui, então, recursos para trabalhar que foram entregues para você aqui. Eu aportei na minha empresa uma certa quantidade de dinheiro aqui nessa data zero. Supondo que esse recurso esteja disponível para você ao longo do ano inteiro, eu quero saber desse capital que está à sua disposição, o quanto que você transformou de lucro operacional lá no final do ano, que é essa parte de cima aqui. Então, eu estou querendo olhar o resultado em relação ao dinheiro que eu disponibilizei para você no início do ano para você trabalhar. Então, é como se eu chegasse assim, olha, você chegasse para mim e falou, vou abrir uma empresa, eu estou precisando de dinheiro. Eu dou aqui, está aqui 1 milhão de dinheiro na sua mão. Aí a gente chega daqui a um ano, você volta. Quando você voltar daqui a um ano, você vai dizer, olha, o resultado foi de 50 mil. Aí eu vou pegar. Ah, tá bom, então 50 mil é o resultado que você deu depois de um ano. Eu vou olhar em relação àquele 1 milhão que eu coloquei, que eu te dei lá na sua mão no começo do ano. Então, você tem um retorno de 5%. Tá? Então, eu estou vendo o resultado que você vai trazer no final, comparando com os recursos que eu aportei lá no começo. Tá? É isso que está captando aqui um pouco essa ideia. Indicadores de mercado. Aqui são só esses 3 indicadores, são bem básicos. O primeiro aqui é preço-lucro, ele está simplesmente pegando o preço de uma ação pelo lucro por ação, né? Dá uma ideia que de múltiplos, que é como se quanto tempo demora, se esse lucro todo fosse distribuído para você, né? Quanto tempo daria uma ideia de payback, quanto tempo levaria para você receber o preço da ação de volta, tá? Em inglês dá PE, Price Earnings, em português a gente botou essa barrinha, porque se não tivesse essa barrinha ia virar PL, e PL para a gente é patrimônio líquido, tá? Então isso aqui é um múltiplo, você pode comparar às vezes empresas semelhantes, seria de esperar que elas tivessem uma relação de preço de mercado em relação ao lucro que ela gera, né? Capacidade de gerar retornos econômicos, fosse mais ou menos próximo. Então, algumas pessoas avaliam se uma ação está cara ou barata através desse indicador. Nós temos algumas ideias de alguns indicadores de distribuição de dividendos. Esse aqui, para quem gosta de ganhar rentabilidade, retorno de ações através de dividendos, você dá uma olhada no dividendo distribuído por uma ação em relação ao preço da ação. Isso aqui, então, é dinheiro já no bolso, né? É uma rentabilidade que você consegue realizar já, imediatamente, sem ter que esperar vender a ação. Você está recebendo um dinheirinho por isso aqui. Né? Algumas pessoas procuram isso aqui porque gostam desse dinheirinho caindo, como se fosse um aluguel. Então, ações, principalmente de bancos, costumam pagar muito dividendos. Então, você compra um pacotão de ações de banco e, além da valorização do preço, você vai recebendo essa rentabilidade aqui, mais ou menos com uma certa frequência ao longo do ano. E esse indicador aqui, o Market to Book, ele está comparando a primeira coisa que chama a atenção. Market, obviamente, dá uma ideia de preço de mercado. E toda vez que você vê book, nós estamos pensando em livro. E livro, nós estamos, né, the book is on the table. Nós estamos pensando em livros contábeis, tá? Contabilidade. Então, aqui é o livro, valor contábil, e aqui é o valor de mercado. Então, eu estou comparando o valor de mercado da empresa, que é o valor de mercado do patrimônio líquido, com o valor contábil. Se esse número aqui ele é maior que 1, é um bom sinal que parece que a empresa está criando valor, né? Ela está num processo de criação de valor na visão dos acionistas, que estão precificando a empresa mais do que patrimônio líquido. É uma boa notícia. Se você investiu, imagina, 700 para abrir um negócio, é como se tivesse gente disposta a pagar 1.000. Legal, eu gastei 700 e a turma está dizendo que vale 1.000. Então, houve criação de valor. Se esse número fosse, obviamente, ao contrário, uma redução de valor, menor que 1, eu com certeza estou tendo uma destruição de valor. É como, de novo, ao contrário, se eu tivesse investido R$ 1.000 naquela empresa e a melhor oferta para comprar ela hoje fosse de 500 mil. Então, pô, eu gastei 1.000 e o máximo que eu vou conseguir recuperar se eu vender tudo agora é 500. Então, isso sinalizaria uma destruição de valor pelaquela gestão daquela empresa. Tá bom? Sei que estamos aí no adiantado das horas. Deixa eu só encerrar aqui a nossa gravação. Cadê? Eu fechei? Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, mas a professor. apresentação fechou mesmo.
Não, mas eu acho, fechou a apresentação. Tá. Não, é que eu achei que eu tivesse fechado, inclusive, o Google Meet. Desculpa. Deixa eu encerrar aqui a gravação, então. Tá?